Biane, tô na área, estou aqui na minha horta, na horta do Santa Receita. Dá só uma olhada que coisa linda, ó. Olha o que eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês direitinho, ó. Eu tenho tomates, eu tenho também cebolinha. Olha aqui, cebolinha eu uso muito, muito. Isso aqui eu troco bastante. Maracujá eu tenho. Manjericão verde, tá um pé bonito, bem imponente. Tenho também, ó, o manjericão roxo. Tenho sálvia. Eu adoro sálvia. Sálvia para fazer numa massa com manteiga é demais, a Biane, é muito gostoso. Sabe o que eu tenho aqui também, ó? Vou mostrar para vocês mais aqui, ó. Eu tenho salsa. Olha aqui, ó, salsa. Tenho coentro. Eu adoro, gente. Tudo que tem aqui a gente utiliza. Por exemplo, olha só o meu pezinho aqui de orégano, como tá derrubado, ó. O quanto eu uso ele, tadinho. Dá só uma olhada, o quanto eu uso esse pé, coitado. Eu tenho também aqui, ó, pimentão, tenho pimenta, tenho muita coisa. Quase tudo aqui a gente utiliza. A única coisa que eu não consegui utilizar ainda, porque não nasceu, foi o meu pezinho de morango. Dá só uma olhada aqui, ó. Nada ainda. Mas ele vai nascer. Certeza que ele vai nascer. Olha que lindo, ó. Tá bonito demais, rapaz. É isso aí. Tudo, gente. Quase tudo, na verdade, né? Como a gente cozinha em grande volume aqui, não dá para utilizar 100% das minhas ervas. Mas posso dizer que 60% do que a gente utiliza no programa eu arranco daqui. Aí eu faço o quê? Ó, eu pego os brotinhos, eu começo a fazer uma preparação nesses vasos aqui, ó. Aqui, por exemplo, é um brotinho de cenoura. E eu deixo ele crescendo, aí depois eu transfiro para os vasos maiores. E assim eu vou utilizando. Nada daqui a gente desperdiça ou joga fora, né? Tudo a gente utiliza. Esses dias eu tive que dar até manjericão embora de tão grande que ele estava. E a gente vai utilizando todas as nossas ervas. Mostrando para vocês o quanto é fácil fazer isso na sua casa. O quanto é simples, não é difícil. Eu mesmo que cultivo aqui, eu mesmo que deixo essas ervas aqui desse jeitão, bonitão. E assim vai, olha a cebolinha que linda, ó. Cebolinha eu comprei esses dias, tá pequenininha ainda, mas ó, vou confessar pra vocês, ela não cresce demais, tá? Não cresce demais, mas é super tranquilo você fazer na sua casa, basta um pequeno espaço, um pouquinho de dedicação também, que tem ervas, por exemplo, que nem se dedicar você precisa muito. O alecrim, por exemplo, vai que vai, viu? É mata, ele, qualquer lugar ele vai, qualquer lugar ele cresce, fica bem bonito. Mas ó, tá vendo? Um espacinho super pequeno aqui. Aqui deve ter o quê? 2 por 2 mais ou menos esse espaço. Mas ó, basta uma dessa aqui na sua casa, ó. Dá pra você cultivar muita erva, tá? Mas ó, lembrando, hein? Vou falar uma coisa pra vocês. Tirou, vai colocando outra, tá? Vai colocando outra, senão você vai ficar sem ervas aí na sua casa. A Biane, é isso aí, ó. Você gostou da minha hortinha? Tá bem cuidada, não tá não? Fala aí. Eu adorei, acho que quem está em casa também deve ter adorado essa curiosidade de ver esse espacinho. Eu já vou falar para você vir para cá, porque o que não está crescendo muito a gente vai aprender agora com o Sidney Fernandes, paisagista, que vai dar várias dicas para a gente e falar sobre tudo isso. Seja muito bem-vindo à nossa casa, obrigado, Sidney. Muito obrigado. Você viu ali que o Léo tem várias coisinhas ali interessantes, né? A gente consegue plantar as ervas, pelo menos as que a gente mais conhece, em casa, em vasos, é fácil? Cada vez está ficando mais fácil, porque o mercado está se especializando, né? Não faça você mesmo também com as plantas. E a cada ano, até variedades que a gente não eram aclimatadas, estão se aclimatando. A forma de você encontrar no supermercado está cada vez mais fácil. E o aprendizado com a internet, né? Fica uma grande ferramenta. Então, a velocidade que isso está por exemplo, como essa daqui, como a Melissa officinalis, que é uma planta europeia, que foi bem aclimatada agora em São Paulo, você tem ela em grande quantidade. Eu me lembro que anos atrás você não conseguia achar para colocar no jardim de um cliente. Você usava a vastideira brasileira, não menos importante, lógico, mas elas são parentes, têm a mesma finalidade, mas a melissa é que dá aquele chá maravilhoso. Que é bom para a gente dormir, não é? Para dormir, exatamente. Ela tem um efeito calmante usado por quase todos os terapeutas. Quando você começa a estudar cada coisa, eu acho que deve ser fascinante, né? Porque cada planta, cada erva, ela tem muitos benefícios. O que você trouxe pra gente aqui num geral? Eu trouxe uma coisa para você pensar coletivamente, ou seja, de você ter uma coletividade de plantas, mais ou menos como o Léo estava fazendo também, no seu jardim.
porque a gente, até algumas décadas atrás, você vai nas casas, seja os apartamentos ou os quintais, não sai muito de 3 ou 4 espécies. Agora você pode passar até de 7, por exemplo. Então eu divido particularmente, peço desculpas até porque posso estar parecendo pretencioso, mas eu divido naquilo que o Léo falou, nas quentes e nas frias. O que são as quentes? São aquelas que a gente usa, são temperos muito fortes e muito marcantes, que você pode usar mais nas carnes, nos peixes, tá? E que abrem o apetite, como os oréganos, o coentro, as pimentas, a própria sálvia. A minha sálvia está perdendo de 5-0 para a do Léo, mas ela está em pezinho aqui, dando os acenos dela. O próprio louro, que a gente conhece. Se eu falei de quentes, eu também... É porque eu elegi algumas que são frias. As frias são aquelas mais usadas na medicina popular, que são mais sutis, digamos assim. A própria melissa, que são mais para chás mesmo. Uma coisa que não é muito comum de se ver, né? Que é a camomila, que é uma planta europeia. Gosta muito de clima frio, então não é muito comum você chegar no supermercado e encontrá-la. Que cheiro, não é mesmo. A gente já pega o chá pronto, Exatamente. Mas é muito difícil você achar. E ela praticamente, os maiores produtores dela estão praticamente num estado só do Brasil, né? Que é no Paraná. E por causa da temperatura, da altitude, né? mas também já estão conseguindo adaptar bem ela em São Paulo e ela já é quase que sempre encontrada, né? Uma planta que está muito popular agora, principalmente no estado de São Paulo, né? Que é a lavanda, né? A lavanda officinalis, essa é a variedade que foi bem no Brasil. Então eu separo em frias porque, por exemplo, a lavanda você usa mais na parte externa, né? Para massagem calmante, relaxante. Deixa eu botar uma outra quente que faltou aqui, que é o alecrim, desculpa. E alecrim é maravilhoso, alecrim, né? A malva, que é para afecções da garganta, da boca, e também dá um chá maravilhoso, e o perfume dela para você criar uma atmosfera mais calma em casa, mais gostosa, né? Então, eu separo elas em frio e quente, porque essas famílias aqui são mais usadas para essa sutileza de perfume, né? E no meio delas, por exemplo, fica a salsinha, que a gente chama pau para toda obra, né? A salsinha na cozinha, ela serve para tudo. Apesar também que ela tem um potencial medicinal maravilhoso, né? Que incrível! Então é essa maneira que eu trabalho. E o louro, que é um dos arbustos que mais deu certo no Brasil e quase que no mundo todo, né? E estão descobrindo até agora mais funções para ele na área da medicina e que eu gostaria, até se der tempo, de plantar para mostrar o tamanho. Ele pode virar um arbusto muito grande no jardim. E a gente pode plantar, numa varanda, né? É isso que eu ia falar, sempre em vaso ou a gente pode plantar no chão também? O louro, ele é uma árvore, né, europeia. Então, se você plantar ele no chão, vai chegar uma hora que ele vai virar uma árvore de respeito. Talvez até mais de 3,5 metros. Uau! Num vaso, você pode controlá-lo até 1 metro, 1,5 metros, fazer como se fosse uma umbrella, um guarda-chuva mais ou menos desse tamanho, assim. Nossa, que bonito. Aprendendo a fazer a poda certa. Que demais! Eu vou pedir só, antes da gente ir pro louro, porque ele sabe de todos os benefícios, eu fiquei muito curiosa, e a gente conversou pouquinho, tipo uns 3 minutos, e eu já fiquei encantada. Mostre pra gente esse espaço aqui, que está cheiroso, mas cheiroso demais. O que você tem aqui, Sidney? Aqui são as plantas, eu chamo assim, as mais importantes para você conseguir resultados tanto na cozinha, potenciais, como também na medicina. São plantas assim fora do comum, com a quantidade de benefícios que ela, usando quase nada, que essas plantas alcançam. O manjericão mais conhecido, né? Que tem o nome dele, pode ser chamado de manjericão branco, manjericão da folha pequena. A cúrcuma, ou açafrão da terra, que está desenvolvendo muito no Brasil, sendo muito plantado no Brasil atualmente, e ele vai no clima tropical muito bem. Uma planta que não é muito usual, tem em São Paulo desse tamanho, que é o orégano. Uma outra planta que, tanto na cozinha como medicinal, o creme dele é uma coisa maravilhosa para a pele, né, no mundo inteiro, né, é um dos cremes mais usados. Você tem, por exemplo, o tomilho, que é uma planta de uma sutileza incrível para você fazer uma culinária mais avançada, mais sofisticada, né? E o capim-cidreira, que é um capim que eu chamo de pau para toda obra. Desde uma criança em casa para você pôr para dormir, o idoso, e também ele é usado numa culinária mais sofisticada, né? Os doces hoje, né? E todos eles, com exceção talvez um pouquinho do orégano, você planta sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade? Qualquer iniciante vai tranquilo, pelo menos com essas 3 aqui, e com o tomilho também, com muita facilidade você cria em casa. Eles são de sombra? Onde que a gente tem que ficar atento? Certo. Onde plantar? Principalmente a cúrcuma, o orégano e o manjericão precisam de muito sol. Muito sol. No mínimo 4 a 5 horas, no mínimo.
O capim-cidreiro ele pode viver com 4 horas, mas ele não vai dar o melhor dele. Se ele também tiver de 5 a 8 horas, você vai ter um princípio ativo, um sabor e um odor muito mais precisos, muito mais fortes. Mas ele aguenta ficar um pouquinho na meia sombra. E o tomilho também, o tomilho gosta de clima mais ameno também. Então, se você colocar numa área um pouquinho sombreada de um apartamento, numa área que pega só sol da manhã, por exemplo, numa casa, ele vai chegar nesse ponto também. Tá? O que a gente tem que ficar atento para que ela dê certo? Tem um substrato específico, Sidney? Tem. As quentes que eu chamo, que são esses temperos aqui que nós já falamos, certo, vou ficar eles crescem em solo pobre. Mas esse solo tem que ser uma coisa mais importante, ele tem que ser bem drenado. Porque nenhum deles gostam, dessas ervas principalmente, gostam de solo encharcado. Então eles gostam de uma umidade e alguns gostam mais da umidade do ar, como por exemplo, no Brasil deu muito certo os manjericão, porque a umidade do ar para ele agrada. Que tem um parente dele meio longe, que é a alfavaca, que é muito usada no Brasil. Ai, faz muito no Nordeste, mesmo. no sertão. Xarope, né? Desde o século XVII você tem menções da alfavaca na culinária brasileira. Né? Tem uma planta que eu sempre gosto de mostrar, porque quem está morando lá no mato, os antigos, eles conhecem bem a alfavaca, que não deixa de ser um manjericão, né? De uma outra espécie, mas alguns são do mesmo gênero. Né? Ele é usado como manjericão com um perfume um pouco mais fraco, menos acentuado do que esse manjericão aqui que eu estou falando. Tá? Mas eles tendo um solo bem drenado, com uma adubação anual de matéria orgânica, seja um de minhoca, seja um esterco bem curtido, você vai ter uma planta com todas as características que necessita, bem desenvolvida, não precisa de muito trato. A cúrcuma, né? Como é que a gente deixa ela no jeitinho que a gente conhece aqui? Em pozinho, como é que a gente faz isso? A cúrcuma, eu vou tentar não me alongar, a cúrcuma você tem que plantar ela num ciclo de 4 a 7 meses, e depois que você colhe, e quando você vai colher, você tem que parar com a rega pelo menos uns 20 dias antes. Você não pode puxar a planta e colher sem que o substrato esteja muito seco. Aí você vai poder tirar os rizomas. Você já pode até tirar e ralar, limpar, higienizar e ralar. Ou você pode secá-lo no forno e moer depois no liquidificador e guardar no seu freezer o pó para ir usando ao longo dos meses. Mas o importante é que você obedeça ao ciclo dele de 4 a 7 meses para poder colher. E isso tem, cada uma delas tem um ciclo, né? Todas elas têm um ciclo, por exemplo, aqui em São Paulo, você planta 60 dias depois, você já pode começar a colher os ponteiros, as flores do manjericão. Porém, toda vez que o manjericão é largado dando flor, ele perde força no óleo essencial dele. Então, quando está chegando perto da florada, quando ele começa a colocar os botões, a gente recomenda que se corte os botões. Tá? Porque aí ele chega ao máximo dele de óleo essencial e dá o odor que você precisa usar, o sabor que você precisa na macarronada, nas carnes. Que demais! A gente vem pra cá pra você ajudar a gente a plantar o louro e o Léo tem uma perguntinha pra você. Tem uma perguntinha e tem aqui uma cúrcuma também, ó, que eu congelo aqui, ó. É uma raiz, ó, que beleza. Vai dar pra pegar aí, ó. Que demais! Ela pode ser ralada. É. Ó que bacana. Acho que você... agora tá conseguindo mostrar mais. Bem amarelinha, que legal, né? Muito legal. Na verdade, eu tenho um comentário. O capim-cidreira, a gente falou esses dias no programa, Abi, lembra que como é que eu faço com o capim-cidreira, né? Ele se utiliza muito na culinária, né? Sim. A alfazema também, alfazema não, alfavaca. A alfavaca também se utiliza muito na culinária paraense, que é muito gostoso. E também tem como é que é o nome da roxinha aí? Tem da o... alfazema, hortelã? não? Qual? A lavanda? Lavanda, isso. A lavanda se faz bolo com lavanda, também se faz manteiga de lavanda. Muito bom, tô adorando essa pauta. Eu tô parecendo que eu tô num parquinho. E eu também tô meio que no parquinho querendo fazer um monte de perguntas. Muito bom. O que eu recomendo da lavanda é que ela dá um mel maravilhoso. Um mel? Ela dá um mel de superior qualidade. Então você tá querendo criar um mel, você tem umas abelhinhas e tal, você tá no seu sítio, planta a lavanda, porque ela vai produzir, as abelhas vão produzir um mel de alta qualidade a partir da flor da lavanda. Que demais isso! O que você vai ensinar pra gente aqui agora? Bom, você tira o plástico da muda, né? Eu acho que é uma muda proporcional em termos de sistema radicular e tamanho é quase mais ou menos 1/3 da altura. Então, você adquiriu uma planta saudável, você pode ver por esse tipo. É sempre bom fazer essa verificação antes de plantar, tá vendo? Ela tem raiz em torno do cilindro total, tem uma planta boa para você plantar, né? Isso que é legal, ela é tá saudável. A raiz em toda a planta. Em toda a planta. Ela não está enovelada, né? Que é enrolada, que é um defeito que pode acontecer.
É, porque E às aí vezes você vê ela vai vem aos só metade. pouquinhos, você vai aos pouquinhos, põe esse substrato no Quer fundo. ajuda? Quer que eu Não, tire não, alguma é só coisa um daqui pra minutinho. você? Deixa eu Pode tirar ser, assim, não ó. tá dando para eu pegar. É. Eu só quero preservar o chão de vocês aqui. Espera só um pouquinho. Vou passar aqui na frente, tá, gente? Só pra eu tirar aqui, pra eu mostrar Pronto. melhor. Agora eu vou pegar aqui. Eu vou começar a encher aqui. E você aí, vai a preenchendo o entorno da muda, né? Aham. Gente, que demais que tá isso aqui. Eu fiquei apaixonada pela camomila. E tem uma outra coisa importante que eu estava falando das quentes, que é, por exemplo, do orégano. Ah, Ele tem uma grande diferença, por isso que a gente compra ele seco no supermercado. Ele manifesta muito mais o sabor da folha como tempero depois de seco. Que é o Depois de contrário do manjericão, que você põe no final, que você está cozinhando, né, o macarrão. Aham. Aí você tira o macarrão da água e aí você pega o manjericão e joga para dar aquele efeito. Por quê? Porque você tem que colocar no prato a folha fresca. fresca. Se você jogar na panela o manjericão, esse manjericão da folha menor, geralmente Ele amarga, né? ele perde a força. Então, há uma diferença. Por exemplo, o manjericão você usa ela fresca e o orégano você tem que usar ela seca para dar o resultado. demais. O Tem tomilho também é parecido, de você usar ele seco E fresco. e fresco. Tem perguntinha do WhatsApp pra você. Temos perguntinha. Sara de São Paulo. Boa tarde. Plantei vários brotinhos de salsinha nesse vaso preto. Dá pra ver ali, só. Salsinha? Tenho que Aqui, ó. separar os brotos depois de grandes ou posso deixar no mesmo vaso? Muito obrigado, Sara. Obrigada, Sarinha. O Sidney tá olhando aqui os seus vasos. E Olha, aí, Sara, Sidney? Eu aconselho você, aqui nós temos uma salsinha. Você tem aqui, ó, desses brotinhos que você plantou, você pode notar que ele forma núcleos separados, 1, 2 e 3. Então você pode vir com uma espátulazinha, como eu não vou cortar porque ela vai murchar. Mas você pode na sua casa fazer isso aqui, deita o vaso, dá um leve corte com uma espátulazinha ou até com uma colher, e você pode separar, mas a partir desse número de ramos que você está vendo aqui. Menor que isso na metade, eu não aconselho, ela vai murchar, ela vai perder água. Que interessante. Eu aconselho que seja desse tamanho. Porque às vezes acontece bem isso, né? A gente começa, aí ela começa, tem o ciclinho dela ali, mas ela começa a murchar, aí começa a queimar. Exatamente. E Ela a gente começa vai a perdendo queimar. hortelã, eu acho tão difícil. Eu coloquei ele um pouquinho mais alto do que se deve, ele tem que ser um pouquinho mais baixo, mas é para a gente poder fazer a demonstração. Tá. E depois que você pode usar, essa terra já tem uma parte de composto orgânico, você tem que cobrir e proteger todas as raízes, né, que é o plantio certo. Eu não tô sendo muito bem comportado aqui, tá? Então tá aqui, ó. Você tá excelente. Aí você pega pelo menos uns 25, não precisa muito, a 50 gramas de humus de minhoca. Ah, Tá? é legal. Você espalha na razão das raízes externas daquele cilindro que é o torrão, ó, tá? E você já está dando, pelo menos para 6 meses a 1 ano, todo o nutriente que ela vai precisar. O nutriente orgânico. Aqui não tem nenhum adubo químico, tá? Eu estou usando só orgânico. Depois você pode até usar alguma coisa que existe, que são os adubos líquidos orgânicos, que é uma nova geração de adubos que já existe no mercado, e aplica nas folhas, né? Nas folhas? Nas folhas. E como é que eu faço? Você coloca num spray como esse, chama fertirrigação, vende no mercado, né? Em São Paulo, nas grandes cidades tem. E vai... Você põe na dosagem do rótulo e nunca no sol do meio-dia, geralmente de manhã ou entre as 16 e as 18 horas, você aplica nas folhas para ele absorver alguns nutrientes de uma forma mais rápida, mais precisa. Que interessante. Tem mais pergunta que você tá bombando Pois não. aqui. Tá bombando aqui Para você hoje. manter a umidade, por exemplo, nada de excesso de água com nenhuma delas, como nós já falamos, que a maioria delas é do Mediterrâneo, né? E são lugares pedregosos, com muita areia, são lugares que a água entra no sistema e logo ela é drenada naturalmente. Então, se você encharca, mais uma vez eu volto a falar, você realmente perde. Pode notar que no Brasil, em São Paulo, a gente vê muito ataque de fungo no louro, é normal, tá? Porque ele está fora do ambiente original dele e ele não tem uma defesa natural aqui no Brasil, né? Ele é uma exótica. Então, como você pode resolver? Quando você percebe que ele está cheio de pontinho, você arranca as folhas mais atingidas e suspende a rega ou pelo menos para por uns 10 dias. 10 dias. Pelo menos. Ele aguenta, né? Ele aguenta seco. E Demais, para hein? você manter ele úmido de uma forma até elegante, você pode comprar
ou se tiver em casa resto de serragem, você pode, palha de arroz, coisa bem seca, você economiza água, porque isso aqui abafa e não deixa a água evaporar tão rapidamente, né? A velocidade da evaporação que é diminuída quando você coloca essa casca, tá? Adorei. Vamos lá, Léo, para a pergunta. Tem um comentário bom aqui, uma pergunta muito boa, da Regiane de Araújo, de Ceabra, na Bahia. Obrigado, Regiane. Olá, boa tarde. Essa é a minha erva cidreira. Tá bonita, hein? Mas está dando lagarta. O que devo fazer? Obrigado, Regiane. Boa, Regi. E aí, Sidney? Olha, Regiane, cabe uma discussão ecológica, né? Porque a lagarta ela é uma fase da borboleta. Se você matar todo mundo, você vai ficar sem polinização em outras plantas suas, o que é importante, né? O que eu recomendo é você, já que é uma planta, você fazer a catação, cortar as folhas que foram atingidas, tá? Levar ela para uma área de insolação forte, tá? E não aplicar nenhum... Existem produtos que você pode aplicar que são lagarticidas, mas aí você não vai poder ter acesso depois ao consumo da folhagem, né? Pro chá. Então, a melhor coisa é você fazer uma catação, catar os insetos, tirar as folhas que foram atingidas, colocar na parte externa da casa, numa parte seca com bastante sol, que isso você já inibe a presença das lagartas. Que legal, Tá, daí você troca ela de lugar. troca ela de lugar. Que maravilhoso. Existe produto? Existe um monte de lagarticida, existe até líquidos que são fortíssimos, mas eu não recomendo a aplicação porque eles são tóxicos, tá? E eu acho que aí é melhor você conversar com um engenheiro agrônomo, que ele pode explicar melhor como usar esse tipo de produto na dosagem que não seja perigosa. E não acho que seja caso, né, para uma planta só. Para uma planta só. Tem mais uma perguntinha. Vamos lá. Mais uma perguntinha. Raquel, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Meu capim cidreiro está com as folhas enferrujadas. O que posso fazer? Obrigado, Raquel. Beijos, Raquel. Bom, geralmente você tem que limpar. E eu aconselho você, nessa razão aqui em volta do vaso, dá para ver? Nessa parte externa aqui do vaso, você primeiro suspende a rega dele, tá? Porque ele pode estar com problema fúngico, porque a ferrugem, se for com pintinhas avermelhadas ou bronze, você suspende pelo menos por 1 a 2 semanas, tá? Tira ele do local que ele está e leva para um local mais ensolarado ou mais seco, pelo menos, tá? Se você puder tirar pelo menos uma muda daqui, ó, tá vendo como as mudas deles são laterais, ó, esses brotos laterais, e plantar separadamente, porque ele pode estar com uma infestação, né? Ele pode estar com um fungo espalhando em todas as toceiras. Aí você pode até chegar a não poder mais usar as folhas por um bom tempo. Então suspende a rega imediatamente e põe um adubo, como eu coloquei, com um humus de minhoca, um esterco, tá? E para que você provoque uma brotação nova nele, tá? E se não tiver jeito, aí você usa uma cauda bordaleza, que é a base de cobre, se for o fungo, né? Mas geralmente na internet você consegue comparar e geralmente é fungo, tá? Mas como ele é muito resistente, eu acho que tirar dessa questão da rega já vai ajudar bastante. Se começar a dar em todas as folhas, em toda a planta, aí sim, você tem que usar a cauda bordaleza, você encontra nas casas especializadas e no rótulo tem maneira segura de você aplicar. Que demais. Mais uma perguntinha, estamos aproveitando ele aqui. Vamos lá, Léo. Pois é, Sidney tá bombando na sua estreia no Santa Receita, coisa boa. Leia Araújo, boa tarde. Tem como recuperar um pé de tomate? Boa pergunta, que eu também queria fazer essa pergunta, que os meus pés de tomate, ó, cai. Eu sou um pouco pessimista e um pouco também novato no pé de tomate. Eu não posso responder com muita segurança. Mas o que costuma dar no pé de tomate é o mofo. Porque ele está num clima tropical que não é o dele. A origem do tomate são os climas secos da Europa também, né? Espanha, Itália. Então, quando você tem esse mofo branco, você tem que ir tirando as folhas o tempo todo. Agora, se for uma outra doença, precisamos ver qual que pode ser fúngica também, é uma coisa parecida com o que eu falei do capim, serviria talvez essa operação para você parar com a doença do tomate, saber qual é. Mas como geralmente é o mofo branco, que é o que dá no tomate, você tem que tirar essas folhas com a mão, né, e ver se ele brota lateralmente. Aí até vale, é o que eu faço, e eu faço isso, tá? Porque eu acho que a ciência existe para você aplicá-la quando é necessário. Quando acontece isso no tomate, ele responde bem aos produtos químicos de NPK. Então, quando acontece, eu corto ele radicalmente, coloco pelo menos uma colher de adubo 10-10-10, né? Que é na mesma proporção, né? O N, o P e o K, o fósforo, o nitrogênio e o potássio. E aí ele brota toda uma série nova de folhas para você poder
continuar com a atividade da planta. Vou te falar, eu tô de boca aberta. Ele vai respondendo né, e é tão didático, é incrível. Chegou mais pergunta? Então vamos fazer o seguinte, já vamos falar para ele já voltar, se você gostou, é claro, da nossa casa. Imagina, um grande prazer. Voltar, Eu queria agradecer o convite, inclusive. Mas muito obrigado. a gente que agradece, porque as pessoas já estão mandando mais perguntas e eu acho, ele sabe, tem tanta propriedade para falar de cada coisa que eu acho que vale várias aulas aqui pra gente ver os benefícios do que a gente pode ter na nossa própria casa, coisa. não é? Sidney, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Você de casa, aproveita. Você gostou? Então já vai seguindo ele no Instagram. Fala que viu ele aqui no Santa Receita, entendeu? Porque ele vai ficar feliz e a gente também. @paisagem e jardim sem limites. E o e-mail é verde reverde. É verde, depois tudo junto. Verde, reverde. Jardim. @gmail.com e o telefone é o 11 9671 91306. Aproveite e entre em contato com ele. Sidney, eu adorei. Seja muito bem-vindo. Obrigada, também viu? Agradeço muito a vocês. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Léo.